Então, vamos lá, os questionamentos. Primeiro, o que aconteceu aí nessa fraude? O que era aquele sistema que foi criado no banco? O que o cara fez? Em primeiro lugar, esse computador, o Clarimundo, ele era um gênio. Sinceramente, eu achei um gênio. Quero saber como ele conseguiu fazer aquele programa. Ele era um gênio. O que ele fez? Primeiro, ele identificou que no banco tinha alguns clientes que o banco já tinha dado como perda. E essas contas estavam lá. O que ele fez? Esses clientes não apareciam mais, esqueceu, passou 5 anos, morreu. O que ele fez? Eu vou começar a movimentar essas contas, criando empréstimos. Esses empréstimos vão aumentar os meus ativos e vai o quê? Vai encobrir o quê? O rombo que o banco tem. E ele foi movimentando. Mais inteligente ainda, o que ele fez? Ele pulverizou as contas em quase todas as agências deles em valores pequenos. E fica mais difícil para pegar esses valores. Ela vai nos valores grandes, mas às vezes você como auditor, quando você for avaliar, não é só o valor deles, você tem que avaliar também a ocorrência dos fatos. E às vezes uma soma transforma num valor grande também para você. E segundo questionamento, a família vai responder. Que relacionamento eles tinham? Vocês pesquisaram depois? Que o filho deles é casado com Um lá foi presidente do... Era político, parece. Um era político e ele pensava que era igual política. Ele já veio com o pensamento de política roubar, né? Ele já veio com o pensamento da área de política pro banco. Acho que foi Então, o que aconteceu? O Magalhães, o pai, fundador do banco, ele se envolveu com política, ele foi governador do estado de Minas Gerais. Ele foi o governador de Minas Gerais que apoiou o golpe militar. Então ele foi um dos governadores que apoiou o golpe militar, ele era o governador de Minas na época. E o que aconteceu? Quando você falou assim, relacionado ao Senna, por que parece que o Senna morreu e o banco quebrou? Mas na verdade não é isso. O que aconteceu? Vocês são novos. Hoje em dia vocês não sabem o que é o Hércules e o Hércules. Antes da URB, você lembra que você ia no mercado? O que acontecia? Você ia no mercado de manhã comprar um sabão em pó. Quando você voltasse à tarde, já estava o preço. É verdade. Isso acontecia. Tinha aquelas maquininhas de remarcar, o cara passava lá, quando você volta à tarde, estava lá, marcando tudo. Então você não pegaria isso. Mas o que aconteceu? Nessa política, como o Brasil vivia, qualquer tipo de irregularidade ou fraude que era cometida naquela época era difícil de ser feito. Porque eu vivia numa política que você não sabia quanto valia as coisas. De manhã era empresa, a tarde era empresa, inflação galopante. O que aconteceu com esses bancos que quebraram nessa época? Qual foi a coincidência que eles teve? Foi a implantação do Plano Real. Quando estabilizou a economia, os erros, as falhas que eles